Os irmãos sabiam que e são conscientes que a morte pode nos levar a qualquer momento? São conscientes disso? Né? Eu tenho consciência disso, que a morte pode me levar a qualquer momento, né? E ele deu o privilégio de nós hoje acordarmos com vida, né? Então, o que é que nós devemos dizer? Amém por isso, né? Que ele nos deu mais um dia de vida. E esse dia de vida que ele nos dá, que nós venhamos a aproveitar esse dia que ele nos dá, cada manhã que ele nos está dando, né? Cada dia que passa, devemos aproveitar a nossa vida para o serviço dele, né? Para adorar a ele. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Aos domingos pela manhã nós estamos estudando sobre a maturidade cristã. Não é isso? Então, como é que nós devemos agir? Que tipo de crente nós devemos ser? Né? Então, nós devemos aí ser cristãos maduros, né? Não devemos mais ser meninos, né, que tomem ali só aquele leitinho, mas devemos ser aqueles crentes que já comam pirão, né, que já comam comida mais grossa, né? Então isso é a maturidade. Efésios 2, vamos ler até o versículo 10. Eu vou ler o primeiro e os irmãos juntos lerão o segundo até o versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em os nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Não de obra, para que ninguém se glorie. Nosso Deus e Pai, agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, agradecemos mais uma manhã que o Senhor nos deu, e sabemos, ó Deus, que tudo isso é por causa da Tua graça, por causa da Tua bondade para conosco. Ó Deus, que esse momento aqui, enquanto estamos aqui lendo a Tua palavra, nós podemos, ó Deus, juntos aprender da mesma e tirar lições para nossas vidas. Nós agradecemos e te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, esse capítulo aqui do livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, ele fala do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Né? Então ele mostra o que nós éramos no passado, o que nós somos agora
e o que nós seremos no futuro. E no passado apresenta o que nós éramos. Lá no passado apresenta o que eu e você era antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. E olhando isso aqui, esse capítulo 2 do livro de Efésios, nós podemos passar aqui nesses 10 versículos. E se você pensar bem o que você era no passado, dá tristeza. E saber que nós vivíamos aí umas pessoas mortas, atoladas no lamaçal da lama, vivendo aí nesse mundo, fazendo a nossa própria vontade, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos que nós tínhamos. Isso era o que eu e você éramos no passado, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Nós éramos mortos em delitos e pecado. Esse tipo de morte, ela é uma morte espiritual. E essa morte é uma morte em relação ao nosso Deus. Essa morte espiritual é uma morte em relação ao nosso Deus e há tipo de morte espiritual para o pecado. Esse segundo tipo de morte é a condenação. Não deixa de existir. E nós vivíamos aí condenados a essa morte. E a palavra delito, ela indica um estado, e a Bíblia afirma que o homem é pecador por natureza pecaminosa. No nascimento físico, o homem vem ao mundo com essa grandeza, com essa natureza pecaminosa, mas para entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo. Nós conhecemos bem a história de Nicodemos, lá no capítulo 3 de João. Nós conhecemos bem a história dele, nós sabemos bem quem ele era. Como tem um relato lá na sua palavra, que ele era um homem sábio, um homem conhecedor da lei, um homem que andava aí ao pé da letra, mas faltava algo nele que ele não tinha ainda. Assim também como falta ainda algo na vida de alguns. E na conversa dele com o mestre, mostrou que faltava algo na vida dele que ele não tinha, e ele precisaria disso para poder entrar no céu. Para ter essa salvação, para ele poder ter o lugar dele garantido no céu, estava faltando algo na vida dele. E o Senhor disse: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. E ele: mas como é que eu posso nascer se eu já sou velho? Eu vou voltar ao ventre de minha mãe e nascer a segunda vez? Por ser um homem sábio, ele não estava entendendo como era esse nascimento, nascer de novo. E o Senhor disse que precisaria nascer de novo para ele poder entrar no reino de Deus. A ideia de vida na Bíblia, em geral, é um estado de comunhão com Deus, e a ideia de morte é um estado de separação de Deus. Na Bíblia, em geral, é um estado de comunhão com Deus. A ideia de vida, nascer de novo, é um estado de comunhão com Deus. E na Bíblia também ela mostra um estado
de comunhão com o mundo, né? Separação de Deus. E isso era o estado que eu e você vivíamos no passado, né? Estavam mortos espiritualmente. E em outro tempo, andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse versículo mostra como andavam no passado sem Cristo, e o verbo andar explica ação, movimento. Todos os nossos passos eram inseguros e tristes. Nós tínhamos uma vida miserável diante do nosso Deus. Nós vivíamos aí nesse mundo sem rumo e sem direção. Vivíamos no pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, irmãos, nós já estávamos considerado aquele tipo de pessoa que não presta para nada, né? Isso é a situação do homem sem Deus, né? Uma vida sem Deus é uma vida nesse mundo que não tem sentido, não faz sentido o homem sem Deus. E eu e você, nós vivíamos dessa maneira, né? Vivendo aí nesse mundo, fazendo a nossa própria vontade, as inclinações da nossa mente, muitas vezes andando em lugar que não éramos para nós andar e fazendo aí o que bem entendesse. Mas isso era a nossa vida no passado. E nós estávamos condicionados a uma peregrinação sem destino certo. Estávamos sob o domínio do espírito do mundo e andávamos segundo a vida deste mundo e nos conformávamos com a corrente da vida pecaminosa deste mundo. Como é que diz lá em Romanos, 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo, ele rogando aos irmãos que andeis de modo digno do Evangelho de Cristo, que cada um procure andar segundo as Escrituras. E aqui a expressão segundo o curso deste mundo aparece com um sentido mais claro em outras traduções, como seguindo o espírito deste mundo. E esta segunda expressão nos dá a ideia do mundo como o inimigo de Deus. Nós vivemos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós vivemos aqui como cidadãos dos céus. Nós vivemos aqui numa terra alheia, que não nos pertence, mas o nosso lugar está garantido lá no céu. E, por outro lado, quando nós lemos segundo o curso deste mundo, o apóstolo quer fazer-nos entender como sendo o conjunto de ideias e de tendências que marcam cada época da história humana. Também a influência dos séculos sobre a vida dos homens representa o mundo. E é onde nós não devemos se conformar com esse tipo de mundo que nós vivemos hoje. Nós já estamos aí
Cada dia que se passa, estamos vendo aí a depravação total desse mundo, não é? Então nós não devemos se conformar com este mundo. Aqui no verso 3 apresenta o relato do homem carnal. E a primeira palavra entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aqui nesse verso ele dá o relato do homem carnal, e as primeiras palavras entre os quais indica uma olhada retrospectiva do apóstolo, identificando a si mesmo e aos outros judeus, agora em Cristo, crente em Cristo, como participante daquela situação. E a colocação verbal de tempo passado, entre os quais todos nós antes andávamos, mostra que os crentes, antes de crer em Cristo, viviam como os filhos da desobediência. E sendo assim, não havia diferença alguma quando o estado pecaminoso. Tanto para os judeus como para os gentios, todos os filhos de Adão, em seu estado natural, são filhos da desobediência, indicando logo a fonte do pecado do homem, ou seja, a causa pelo qual vive pecando. E aqui no versículo 3 ainda mostrando, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, aqui apresenta a razão porque nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E segundo o curso deste mundo, a fonte do mal dentro do pecador está em sua natureza pecaminosa. E é a natureza pecaminosa que abriga ou subjuga a vontade do homem a obedecer às inclinações da carne. O termo carne aqui detona o ser moral do homem dominado pelo pecado. Então, quando o homem ele faz escolhas da sua própria vontade, é porque ele está dominado pelo o pecado e não está dominado pelas coisas do nosso Deus. Vários textos da Bíblia fornecem a mesma ideia que a expressão filhos da ira, filho das desobediências, filho da morte, filho da perdição. E ainda este indica objetivamente o diabo e filho do inferno. Então, em vários textos da Bíblia mostra essa expressão. E todas essa expressão mostra a paternidade ou a origem do mal, que é Satanás. Como vem filho da ira, filho da desobediência, filho da morte, filho da perdição, tudo isso, a origem é Satanás. Por outro lado, o filho da ira são todos aqueles que, por seu pecado, estão sobre a ira de Deus. A ira divina é a santa indignação do Todo-Poderoso contra o pecado. Entretanto, deixa de ser filho da ira os que se colocam debaixo do sangue expiador de Jesus Cristo. Então, uma vez que nós passamos a ser
salvos pela pessoa de Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, nós saímos dessas características, filho da ira, filho da perdição, tudo isso nós deixamos de ser, porque agora nós somos filhos de Deus, né, separado desse mundo, lavado pelo sangue do Cordeiro, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Né, e todos aqueles que se colocam debaixo do sangue expiador de Jesus Cristo. Esses são pessoas salvas no Senhor Jesus Cristo. E nós podemos identificar essa barreira como sendo a ira de Deus. Éramos, por natureza, filhos da ira. Lá em Romanos, no capítulo 1, e o verso 18, ele fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela a injustiça. Aqui Deus condenando todo aquele que troca Deus por outras coisas, por qualquer coisa. E ali ele falando sobre que essa ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Os homens ali estavam trocando a criatura no lugar do Criador. Então Deus se ira contra isso. Né? Deus se ira contra a perversão humana. E isso era o que nós éramos no passado, trocando Deus por qualquer coisa, vivendo a nossa própria vontade, fazendo o que nós achávamos que para nós era certo, mas para Deus não era. E agora nós vamos ver do versículo 4 até o versículo 6, que fala agora do nosso presente, apresenta o que nós somos agora. Do versículo 1 ao versículo 3 apresenta o que nós éramos no passado, né? E se tem alguém aqui que não tem Cristo ainda como Salvador de sua vida, está encaixado aqui do versículo 1 até o versículo 3, fazendo o que quer, vivendo da maneira que quer, satisfazendo a sua própria vontade, fazendo a vontade dos pensamentos, a vontade da carne e vivendo aí uma vida sem agradar a Deus. Não deixe, né, certas oportunidades passar, né, para depois. Talvez você diga: eu vou pensar mais um pouco, né, eu vou esperar mais uns dias para mim poder resolver na minha vida, para poder entregar minha vida ao Senhor. Mas o amanhã ele pode ser muito tarde demais, né, porque o amanhã não nos pertence, pertence a Ele. E também não deixe a mão de Deus pesar sobre você. Não deixe para fazer isso na hora da aflição, na hora da morte, mas faça isso para você aproveitar ainda com vida, aproveitar as coisas do nosso Deus. Versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A expressão aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos dá uma visão maravilhosa do
do novo estado espiritual àqueles que aceitam a obra de Cristo em sua vida. E nesse versículo está em destaque a riqueza da misericórdia de Deus e a grandiosidade do seu amor para conosco. A grandiosidade que ele teve, o amor que ele teve para comigo e com você que é salvo. E essa é a expressão, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como eu já falei no versículo 1 a 3, estudamos a triste condição do pecador da humanidade, e agora no versículo 4 Deus entra em ação em favor dos que buscam a sua misericórdia. E quando ele apresenta aqui esses, do versículo 4 até o versículo 6, falando que ele sendo rico em misericórdia, nos amou com tão grande amor, e nós estávamos mortos, atolados na perdição, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olhando hoje, vê a situação de muitas pessoas que se dizem crentes, que se dizem salvos, Qual é o proveito de um salvo se agarrar com as coisas do mundo? Qual o proveito que tem? Qual o proveito que tem de um salvo se envolver com pessoas do mundo? Qual o proveito que tem? Mas essa é a situação de muitos crentes, salvo, lavado pelo sangue de Cristo, que troca Cristo por coisas banais nesse mundo, por coisas que não agradam a Deus, e vive dessa maneira. E qual é o proveito que tem? De desprezar Deus e trocar Deus por coisas desse mundo. Qual é o proveito que o crente tira nisso? Deus se ira, Deus se entristece por causa de escolhas mal escolhidas do ser humano que é salvo. E o pior, que essas pessoas que se dizem salvo e fazendo esse tipo de coisa nesse mundo e vive no nosso meio, como dizendo que é um Cristo, que é cristão, vem para a igreja no dia que bem quer, escolhe culto para assistir, Que proveito tem de o ser humano fazer isso? Que proveito tem de o crente fazer isso? Irmãos, uma vez que nós fomos lavados com o sangue de Cristo, fomos tirados do mundo da perdição e colocados nos braços de Cristo, nós dissemos para o nosso Deus que nós somos dele. Nós não somos mais desse mundo. Nós somos pessoas separadas do mundo para o nosso Deus. Então não tem proveito nenhum o homem trocar Deus ou pelas coisas do mundo. Não tem proveito nenhum.
conforme o que eu sei das Escrituras e o que as Escrituras falam. É que Deus, Ele pesa a sua mão sobre esses filhos dele que desobedecem. Esses filhos deles que estão em desobediência, Deus, Ele pesa a mão sobre eles. E a mão de Deus é tão pesada que não queira sentir o peso da mão do nosso Deus. E para ser mais sincero com você, Ele pode tirar a sua vida por causa da desobediência a Ele. Pode levar à morte. E depois quer estar morto. Pronto. Deixou de aproveitar as coisas de Deus, deixou de servir a Ele, deixou de ter comunhão com Ele para servir ao mundo. Deus, Ele não é de brincadeira. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que ele plantar, ele vai colher. Então tenha cuidado com isso. Você que vive aí nesse mundo fazendo o que bem quer, que se chama um crente, que se chama um servo de Deus, tenha cuidado na vida, porque ele vai chegar o dia de prestar a conta. E o resultado da conta vai ser muito alto, que não vai poder pagar. Então nós devemos ter esse cuidado. Isso, né? E traz tristeza, né? Tanto para mim como eu acredito que para você, quando vê um crente fazendo aí o que bem quer, né? Eu acredito que cada crente sente tristeza com isso. Mas nós já estamos passando numa época de desespero no mundo, sem controle, né? O mundo não tem mais um controle. Mas tudo isso, irmãos, que nós estamos passando, tudo isso o Senhor deixou registrado que iria acontecer, né? Então, estamos passando o que está escrito nas Escrituras. E é por isso que cada dia nós devemos buscar mais ao nosso Deus, viver realmente para Ele e não para o mundo. Nós passamos aqui 4 dias, então por que não servir a Ele esses dias que nós estamos aqui? Não é? Então vamos ter, irmãos, ter cuidado com nossa vida, vamos ter cuidado a quem estamos servindo, vamos ter cuidado com o que estamos fazendo, com o que estamos se envolvendo, vamos ter o cuidado com tudo isso. Há um profundo desejo no coração de Deus de que todos os homens sejam salvos e restaurados, a fim de que o seu elevado propósito para a humanidade seja alcançado. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi a razão que ele veio ao mundo. Foi para salvar, foi para nos salvar. E uma vez que nós somos salvos,
Nós somos pessoas separadas do mundo. Nós somos, como diz lá em 1 Pedro, nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade de Deus. Então, se nós somos uma propriedade de Deus, que proveito nós temos de abandonar Ele por coisas banais desse mundo? Qual o proveito que nós temos? E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui o texto nos mostra a situação anterior e depois o meio pelo qual fomos alcançados. E literalmente traduzida a expressão nos vivificou com Cristo, apresenta-se assim, nos fez viver com Cristo. Você já pensou? Nós vivíamos ali, naquele lugar ali, no lamaçal, na perdição, caminhando à beira do inferno. E agora nós estamos aqui, no lugar santo, que Deus nos preparou para nós. Já pensou nisso? O tamanho do amor de Deus para com o homem. E esse amor que Ele teve para com o homem foi um amor, irmãos, que custou caro. Custou caro. Seu sangue é derramado por nós. Para nós um dia estarmos assentados lá nos lugares celestiais, aonde Ele está. O privilégio que nós temos de termos um lugar garantido no céu. O privilégio que nós temos de um dia sair desse mundo e não viver mais e não sentir mais nada desse mundo. Que tamanho privilégio que nós temos? E muitas criaturas lavadas pelo sangue de Cristo, vivendo uma vida desgraçada nesse mundo. Escolha. Desprezando o que o Senhor fez por eles. Lá em Coríntios diz que as coisas antigas já passaram. E tudo para nós tem que ser o quê? Coisas novas. Então o que nós éramos no passado, nós deixamos para lá. Então, que proveito tem nós ir procurarmos de novo essas coisas velhas desse mundo? Voltar para tudo que era antes. Irmão, nós devemos prosseguir para frente. Prosseguir olhando para o nosso Mestre. Olhando para o nosso guia. Olhando para o nosso Redentor, Salvador, que derramou o seu sangue por nós. Nós devemos olhar mais para Ele. Nós devemos olhar mais para a sua obra. Nós devemos olhar mais para as coisas de Deus. Então, agora nós somos
pessoas separadas do mundo, pessoas salvas em Cristo Jesus. E qual é o nosso futuro? O nosso passado, sabemos que nós já estávamos perdidos. Ele nos amou, tão grande amor, que nos tirou da perdição. Então agora nós temos a garantia para onde nós vamos quando sair desse mundo. As palavras aqui do verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, anunciam a razão final da salvação. E essa expressão, para mostrar nos séculos vindouros, diz respeito ao futuro da igreja. Ele será a demonstração eterna da graça de Deus, ou seja, o testemunho da manifestação de Deus e do seu poder sobre a terra. Então, a partir de agora, nós temos que mostrar nesse mundo o que nós somos, para que foi que Deus nos tirou do mundo, que agora nós somos pessoas salvas em Cristo, e o que é que nós devemos fazer para Ele. Nós devemos manifestar ao mundo a grandeza de Deus. E esse versículo, quando diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo aqui indica a fonte da salvação, que é a graça de Deus. E essa continuação do texto aponta o meio de alcance, que é a fé, quando diz, sois salvos por meio da fé, e uma das grandes finalidades da redenção é a manifestação da graça de Deus. A fé é um instrumento para se obter a salvação. A graça de Deus foi manifesta na pessoa de Jesus Cristo, pois Ele conquistou essa salvação. O versículo 9 diz, não de obra. E se alcança a graça de Deus. Enquanto o versículo anterior afirma que essa graça é o dom de Deus, não se compra nem se vende. É independente de mérito humano. A salvação, ela é gratuita. Não precisa fazer obra, não precisa como o mundo faz, caridades para poder ter a salvação. Mas a salvação vem através do Senhor Jesus Cristo. E a salvação se recebe pelo ato da fé, sem as obras da lei. E no versículo 10 mostra o resultado da obra da salvação. Somos feitura sua, significa que fomos feitos novas criaturas em Cristo. No ato da criação não é de Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, com a queda e o pecado, essa feitura divina foi arruinada. E essa imagem do divino no seu interior foi distorcida. Então Deus, no ato da recriação do homem, interior arruinado, fez uma nova criatura, à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos salvos pela graça do nosso Deus.
Nós somos hoje nova criatura, pela bondade do Senhor para conosco, pelo seu sacrifício que Ele fez em nosso lugar. Podemos agora andar no novo caminho e fazer as boas obras, ou fazer boas obras independente da vontade do regenerado, porque é parte de sua vida nova. Isso está em consonância com o objetivo da nossa eleição, conforme está escrito, para sermos santos, irrepreensível perante Ele. Então, irmãos, que nós, cada dia de nossa vida, nós tenhamos uma vida santa perante o nosso Deus, que nós temos uma vida que agrade ao nosso Deus, deixar o mundo, abandonar as coisas banais desse mundo, que nos leva a nada, que nos faz enfraquecer, que nos faz desanimar, que nos faz voltar lá para onde éramos antes. Isso Deus não quer, Então que nós venhamos a procurar estabelecer nossa vida diante do nosso Deus, com um bom testemunho, um bom caráter, um bom exemplo de vida, que pessoas crentes que levam o nome de Cristo sobre você. Amém? Nosso Deus, agradecemos a Deus pela Tua palavra, agradecemos pelo o que o Senhor fez por nós, pelo sacrifício que o Senhor fez em nosso lugar, nos tirou do lamaçal, colocou nos Teus caminhos e temos a garantia que um dia nós vamos estar com o Senhor no céu e gozar das bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Ó Deus, dirige nosso dia, dirige cada irmão e que cada um possa viver uma vida que Te agrade, viver uma vida que mostre Cristo em nós. Nos dirige e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.